Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as crianças e como fazer às vezes um tratamento ou uma limpeza, uma higienização nos dentes. E eu tenho certeza que quem é mãe e tem filho pequeno, às vezes também já ouviu falar que mãe, eu sei, pesquisa em tudo quanto é livro, né, para saber as coisas, ou vai agora com acesso à internet, vai procurar na internet, e aí fala assim, a criança não pode usar muito flúor, a gente tem que ter cuidado com flúor. Aliás, isso é verdade mesmo, a gente não pode fazer ingestão de flúor, assim, engolir, né, porque o flúor, ele tem uma certa toxicidade mesmo, né. E o que acontece às vezes com algumas crianças, principalmente eu sei que algumas mães gostam de cuidar já dos dentinhos da criança assim que eles nascem, que é o correto, né? Então às vezes assim ela quer passar um algodãozinho ou com uma pastinha dental, mas aí o que acontece? A criança ela não vai saber fazer o bochecho, né? Bochechar e jogar aquela água fora. Principalmente se for uma criança menor, às vezes de uns 2, 3 anos, né? Como que essa criança vai escovar os dentinhos dela, fazer o bochecho e jogar fora pra gente tomar o cuidado da não ingestão do flúor? E aí, eu lembrei de conversar isso com vocês, porque às vezes assim a gente acaba até esquecendo as coisas que a gente prepara, né? Então eu vim aqui para contar que assim, essa fórmula já existe há bastante tempo e a gente fez em função dessa necessidade mesmo das mães de quererem fazer uma asepsia, uma limpeza, uma atividade bactericida para esses dentinhos dessas crianças que não tivesse flúor, né? Então, para não ter o perigo de se a criança, por exemplo, for engolir aquele gelzinho, né, não ter nenhum problema de acúmulo de flúor ou de algum tipo de sabão que às vezes tem nessas formulações também. Então nós desenvolvemos um gel que a gente chama gel dental vegetal, onde a formulação é todinha específica somente com fitoterápicos. Então plantas que tem então uma atividade para não deixar crescer a bactéria, por exemplo, que vai dar cárie, para fazer uma limpeza, higienização das gengivas e da boca, né, para cuidar desses dentinhos que não tenha flúor. E aí a gente tomou cuidado de fazer uma associação com plantas que tenham essas atividades, né, que na realidade então é a mirra, a calêndula, o hidrastes, o própolis e a ratânia. Então todas essas plantas têm essa atividade bactericida, antisséptica, anti-inflamatória, que vocês podem usar assim sem qualquer medo nos dentinhos dessas crianças. Então eu sei que algumas mães pegam, por exemplo, com cotonete e passam, e aí assim não precisaria fazer essa criança fazer o bochecho, mas e se ela engolir? Não teria nenhum problema, né? São plantas que não tem, assim, a ingestão também seria mínima, elas não têm o acúmulo dentro do organismo. Então você pode fazer sem qualquer medo, então super segura. Mas é só criança que pode usar? Não. O que eu venho contar para vocês também é que como elas têm essa atividade anti-inflamatória, muita gente às vezes sangra muito a gengiva e às vezes o dentista recomenda o não uso do creme dental tradicional e fazer uso às vezes de um creme com fitoterápicos mesmo, com atividades anti-inflamatórias e antissépticas. E esse gel dental pode ser feito assim também. Então assim, se a gengiva está sangrando muito, se às vezes está muito sensível, ou na hora de escovar os dentes sai muito sangue, ou então eu sinto a gengiva doendo, muito avermelhada, eu posso fazer uso desse gel dental que não vai conter o flúor. E também para aquelas pessoas que hoje às vezes optam por um estilo de vida mais natural, né? Não quer nada químico, hoje tem bastante gente que é assim, né? Não quero flúor, quero fazer uma coisa natural. Tem gente que usa carvão vegetal, como creme dental, por exemplo, né? Abre lá a cápsula e põe, né? Até para clarear o dente, que também é bacana. Então pode fazer uso desse gel dental, né? Para fazer essa escovação dos dentes. O que eu coloco aqui para vocês é assim, ele tem um sabor levemente adocicado. Esse sabor não é do açúcar, é de uma substância que a gente usa que chama sorbitol, então vai dar um sabor bastante adocicado, gostoso, agradável, sem ser açúcar, claro, né, que não poderia. E não tem sabão, tá bom? Então não vai fazer aquela espuma, né, que a gente está acostumado com o creme dental tradicional, mas vai fazer a limpeza sim, por causa dessa composição das plantas que eu contei para vocês. Normalmente a gente tem pronta entrega, só que como às vezes o volume que a gente deixa pronto não é tão grande, pode acontecer às vezes de você vir aqui e não ter
já pronto. Mas vocês sabem que pelo fato de a gente ter a manipulação, você encomendou, no dia seguinte está pronto, ou de repente até no mesmo dia. Mas uma dica que eu dou para vocês é assim, dá uma ligadinha antes, perguntar, tem aquele gel dental vegetal só de planta? Né? As meninas vão falar para vocês. E aí, se porventura acabou, porque a gente vende bem, né? A gente faz para você para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Tá? Então a gente fica aí à disposição. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também é assim, ó, se vocês quiserem também saber de alguma curiosidade, alguma outra coisa que vocês queiram que eu fale para vocês, explique para vocês, coloca aí embaixo então aí nos comentários, que aí a gente monta os vídeos daí para a próxima vez falar o que vocês gostariam de entender, saber ou saber um pouquinho mais, né? Se essa substância, esse ativo é bom, se não é, né? Então a gente fazer um bate-papo aí gostoso, tá bom? Eu aguardo vocês, muito obrigada.